boa tarde pessoal, ou boa noite, agora 18h40, já é boa noite. E eu aqui na companhia da lua que está surgindo, maravilhosa, pena que eu não posso mostrar para vocês. E eu estou na solidão das estradas do interior de Minas Gerais. Só hoje já conduzi aí 546 quilômetros e ainda tenho 3 horas e meia até chegar ao meu destino. Então tem muito chão pela frente e muita solidão, que estrada deserta aqui, faz uns 15 minutos que eu não vejo nenhum carro e estou seguindo. Só que não foi tão deserto assim. Quando eu estava na divisa entre Minas Gerais e o estado de Goiás, quase sofri aí um acidente muito grave por conta da imprudência de um caminhoneiro, mas eu já retorno nesse assunto. Primeiro, falar um pouco dessa música, eu não me recordo o nome, mas quem assiste Black Mirror talvez deva conhecê-la. Ela fez parte da soundtrack de um episódio muito interessante chamado San Junipero, a cidade de San Junipero. Na minha opinião, é um dos melhores episódios do Black Mirror. Quem não assistiu, recomendo muitíssimo. É um seriado que você pode começar a assistir episódios sem qualquer tipo de ordem cronológica, porque não segue ordem cronológica alguma. Então, primeiro, segundo, quinto episódio, cada um é uma história distinta. É um seriado muito interessante, muito utópico e distópico. E essa música e esse episódio chamado San Junipero dizem muito acerca do que aconteceu comigo hoje nesse quase acidente entre a divisa de Minas Gerais e o estado de Goiás. Dando uma prévia para vocês sobre esse episódio chamado San Junipero. O que é o San Junipero? É uma cidade simulada, construída através dos avanços na neurociência, onde você implanta um tipo de eletrodo no cérebro de uma pessoa, e essa pessoa tem acesso a essa cidade virtual. Essa pessoa é, entre aspas, ela tem um avatar na cidade virtual, tal como um jogo online, um RPG. Então, basicamente, o que nós chamamos de consciência é transportado para esse mundo virtual de San Junipero, e dessa forma você vence a morte, você transpassa o problema da morte. O seu cérebro de alguma maneira continua ativo e sua consciência vai para San Junipero enquanto o seu corpo está morto. Basicamente o seriado gira em torno dessa trama, mas isso não é um spoiler, então você pode assistir esse episódio tranquilamente, que eu não estou dando nenhum tipo de spoiler. E isso que aconteceu comigo, do quase acidente, me fez pensar, ter muitos questionamentos acerca da consciência humana e de quão frágil é a vida. Eu estava conduzindo naquelas estradas terríveis do interior de Minas, Goiás, que todo mundo já sabe, estrada cheia de buraco, extremamente mal pavimentada, uma via de mão única, com ultrapassagem proibida, e tinha esse caminhoneiro. Atrás de mim e tinha mais 3 caminhões na minha frente. Proibido ultrapassar. Eis que, numa linha contínua, esse caminhoneiro tenta uma ultrapassagem absolutamente perigosa, absolutamente inconsequente. E, bom, eu estava a 70 por hora, fui para o acostamento e 3 carros que estavam na outra mão tiveram que jogar o veículo para o acostamento para não colidir com esse caminhoneiro inconsequente. Então vocês imaginam o nível da tragédia.
que teria acontecido ali se esses carros não tivessem logrado êxito em desviar para o acostamento. Isso porque estava a 70 por hora. A 100 por hora teria sido inviável, teria acontecido uma tragédia bem ali na minha frente por conta de um motorista inconsequente. E essa situação me faz pensar acerca da finitude humana. Eu fico imaginando o que pensa o motorista para tomar uma atitude de tentar realizar essa ultrapassagem, porque é uma coisa que eu não consigo entender. A vida humana é muito frágil, eu estou dando um exemplo aqui de um acidente numa estrada, mas existem maneiras tão mais simples de você perder a vida, existem maneiras tão mais banais. A vida humana é tratada como se não tivesse importância, mas eu vejo que o indivíduo humano não se dá conta do quão frágil é a vida. E por não se dar conta disso, ele comete atitudes inconsequentes. A vida se torna uma coisa banal. E isso é uma coisa que, pelo menos para mim, é difícil de entrar na minha cabeça. Ou como as pessoas não dão valor para suas próprias vidas. Ontem mesmo eu estava pensando no seguinte raciocínio: o ser humano é como uma praga. Uma vez instalado, tem uma enorme facilidade para se procriar e para perpetuar a espécie. O ser humano não precisa de muito para se perpetuar, assim como uma praga. Porém, é absurdo comparar a existência humana com a existência de uma praga, colocar tudo no mesmo saco. E o motivo é muito simples: existe uma linha muito clara que delimita esses dois tipos de organismos. Assim como a praga, nós temos os nossos genes, nós somos programados para nos procriar, para perpetuar a espécie, para aprimorar nossos genes. O nosso papel genético é continuar a perpetuação da espécie, assim como a praga. Porém, existe uma coisa que muda tudo: é que além de termos esse papel genético, nós somos seres conscientes, nós somos seres dotados de racionalidade, e mais do que racionalidade, nós somos dotados de subjetividade. Então uma praga, ela procria, ela se prolifera e não se questiona acerca disso. Já o ser humano, graças à racionalidade, graças à subjetividade, quando ele está no mundo, ele consegue se situar dentro desse mundo. Ele consegue suscitar questionamentos acerca da sua existência. Ele tem a subjetividade que acompanha a sua racionalidade. Então, uma praga não se questiona sobre o porquê ela tem que se reproduzir. Uma praga não se questiona acerca da morte ou do papel dela no mundo. Ela simplesmente faz. Ela simplesmente se reproduz. O ser humano não. Ele se questiona acerca do passado, do presente, do futuro e da própria morte. É isso o que nos difere dos outros animais, das outras pragas, do que quer que seja que contém a vida neste planeta. A capacidade de raciocinar, a capacidade de ter subjetividade. Essa questão da imprudência do motorista de caminhão me fez suscitar questionamentos acerca do problema da finitude da vida humana, porque realmente não me entra na cabeça como uma pessoa
se coloca voluntariamente em uma situação de risco, não só se coloca, como coloca outras pessoas, sabendo da finitude humana. Mas a questão é justamente essa, o sabendo. Até que ponto nós sabemos? E uma coisa é saber, outra coisa é saber e ter a consciência. O meu questionamento é: até que ponto nós sabemos e temos consciência acerca da finitude da vida humana? E se nós tivermos de fato essa consciência, será que nossas ações seriam diferentes? Eu acredito que sim. E eu também acredito que nós não temos dimensão, nós não temos a consciência da finitude da vida humana. E esse é um dos fatores pelos quais tanto se mata, tanto se morre, tanto há um desprezo pela vida. Eu escrevi um texto há algum tempo teorizando algumas coisas acerca do futuro da religião. E nesse texto eu teorizei que a, entre aspas, religião do futuro seria algo voltado ao conhecimento científico e ao mesmo tempo voltado ao bem-estar da sociedade. Eu teorizei nesse texto que, conforme se vai avançando nas descobertas científicas, haverá um declínio gradual da crença em divindades e uma maior aceitação dos progressos científicos. E isso é uma coisa que é muito criticada pelos dualistas, pelos religiosos. Eu já ouvi muitos religiosos dizendo que é impossível você viver sem a fé em uma divindade, que é impossível você viver sem a crença em uma continuação na vida após a morte. Uma vez que você tem a ciência total sobre a finitude da vida humana, a própria vida perde o sentido. É o que dizem essas pessoas. Elas dizem que uma vez que você se dá conta de que tudo vai acabar um dia, você perde os seus freios morais e a civilização vira uma barbárie. Eu discordo de maneira absolutamente enfática a respeito desse ponto. Não acredito que, se um dia a religião for substituída pelo cientificismo ou coisas do tipo, a civilização vai virar algum tipo de barbárie. Muito pelo contrário. Eu acredito que, uma vez que nós tenhamos essa aceitação científica da finitude da vida, nós vamos nos voltar para nós mesmos, para o nosso bem-estar, para o nosso... E se nos voltarmos para o nosso bem-estar, estaremos nos voltando para o bem-estar dos outros. Porque a vida, quando é finita, ela tem valor. Você dá valor para aquilo que um dia vai acabar. Você dá significado para isso. Se eu tenho a barganha de uma vida eterna, eu não vou dar o valor que eu daria para uma vida finita. Então é nesse ponto que eu acredito no contrário do que dizem os religiosos e dualistas e tudo mais. Uma vez que aceitamos a ideia da vida finita, nós daremos mais valor a ela, e a sociedade vai caminhar
para desenvolver uma ética, uma moral mais aprimorada. E talvez o que aconteceu com esse motorista de caminhão aconteça menos. O foco desse vídeo é elucidar um ponto de vista onde eu acredito que a vida humana está tão banalizada quanto uma proliferação de pragas. Se mata e se morre de maneira muito banal. E a vida humana é muito rara. É a única vida que nós temos. E a única forma de compreendermos isso e de aceitarmos esse conceito é através de um trabalho científico sério que fuja do meio acadêmico e vá dialogar com a população leiga, que explique os avanços da neurociência de uma maneira acessível, para que se vá desconstruindo conceitos no decorrer do tempo, até que chegue um momento onde a população média consiga entender e assimilar esses conceitos do surgimento da consciência e fazer uma autocrítica acerca disso, abandonando velhas crenças. Eu acredito que esse seja o caminho para uma conscientização moral dos seres humanos acerca da finitude da vida e da importância de se conservar a vida humana, porque ela é muito rara e infelizmente nós ainda não temos a cidade simulada de San Junipero para nos consolar em uma hipotética vida após a morte. Quem sabe um dia, eu particularmente acredito que é plenamente possível em algum momento a neurociência desenvolver alguma coisa nesse sentido, quando o cérebro humano for de fato completamente mapeado e desvendado, quando os mecanismos que fazem emergir a consciência humana sejam todos eles decodificados e reproduzidos. O primeiro passo para conseguirmos vislumbrar esse San Junipero seria a criação de uma inteligência artificial consciente, absolutamente consciente. Se um dia nós conseguirmos isso, nós estaremos muito perto de burlar a morte e passar a nossa consciência para um outro nível. Mas enquanto isso não é possível, nós temos que dar valor à nossa consciência. E nós só daremos valor à nossa consciência, a nossa consciência não, a nossa vida. E nós só daremos valor à nossa vida quando nós compreendermos nosso lugar no mundo e nossa finitude no mundo.